Está no UOL Daily Fim, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 22 de agosto, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio, na seção Empresas, ChatGPT invade o iMessage. Em mundo, Trump deu início à chamada Operação Salva Hambúrguer. Já no Brasil, Polícia Federal diz que Lulinha tinha sociedade oculta com lobista. Muita coisa importante pra gente conversar nesse sábado, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, o ChatGPT agora quer entrar até nas conversas da Apple. A OpenAI lançou uma nova integração para os computadores Mac, que permite ao ChatGPT ler, pesquisar, resumir e até enviar mensagens por SMS e iMessage. Por enquanto, o recurso está disponível apenas para os assinantes dos planos Work e Codex que usam Macs equipados com chips Apple Silicon. E para ativar essa integração, o usuário precisa liberar algumas autorizações no próprio sistema do computador, incluindo acesso aos contatos e mudanças nas configurações de privacidade. A OpenAI também afirma que o recurso roda localmente e antes de qualquer mensagem ser enviada, o ChatGPT pede a aprovação tanto do conteúdo quanto dos destinatários. E na prática, dá para pedir para verificar o seu calendário e responder a alguém se você está livre, ou até mesmo buscar informações antigas dentro de uma conversa, por exemplo. Só que o time dessa novidade chama atenção, porque ela chega justamente em meio à disputa judicial entre Apple e OpenAI, com acusações de espionagem corporativa e roubo de segredos comerciais. E tem mais um detalhe importante, Branco. O iMessage sempre foi blindado contra integrações de terceiros, e agora ele recebe justamente um recurso que também concorre diretamente com a Siri. Paralelamente, novos dados da Ramp mostram que nos últimos meses a OpenAI tem recuperado terreno frente à Anthropic no mercado corporativo, e integrações como essa do iMessage podem reforçar esse movimento. E especificamente sobre a Apple, tem outra novidade envolvendo inteligência artificial. A empresa anunciou que o Apple Music vai passar a identificar músicas criadas com IA. O Spotify já adota um sistema parecido desde abril e recentemente chegou até a retirar essas faixas das próprias recomendações. E os números chamam bastante atenção. Segundo a Submit Hub, 38,5% das músicas lançadas globalmente em julho usaram inteligência artificial em algum momento da criação. Mas com esse giro de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, Donald Trump deu início à chamada Operação Salva Hambúrguer nos Estados Unidos. Ontem, dia 21, o presidente anunciou a ampliação por 90 dias da cota de importação de carne bovina pelo país, com o objetivo de aumentar a oferta e reduzir os preços, principalmente da carne moída usada no hambúrguer. E a expectativa com essa medida é de uma queda importante, pessoal. A ideia é que a carne seja vendida por um preço 25% menor do que o praticado hoje. E dá para entender o motivo dessa preocupação olhando para os números. Segundo dados do governo, o preço da carne moída subiu quase 80% desde o início de 2019. E em maio, um bife já custava 15% a mais do que um ano antes. E por trás dessa disparada nos preços está justamente a queda do rebanho e da produção de carne bovina nos Estados Unidos. Hoje, o rebanho americano está simplesmente no menor nível em 75 anos. E esse movimento também pode beneficiar o Brasil, porque uma ampliação da cota ou redução das tarifas tornaria a carne brasileira mais competitiva por lá, que hoje já é o segundo maior mercado para o produto brasileiro. Agora, saindo do hambúrguer e fechando com uma notícia do espaço, Trump também assinou na quinta-feira um memorando para aumentar o número de lançamentos espaciais comerciais americanos. A meta é viabilizar mais de 1.000 lançamentos e reentradas por ano em solo americano até 2030. E o objetivo com esse avanço é revitalizar a liderança dos Estados Unidos no transporte espacial, justamente em meio à concorrência com a China por explorações na Lua e até em Marte. Mas com esse panorama internacional fechado, a gente vira a chave agora e vai direto para o noticiário aqui do Brasil.
Começando o bloco de Brasil, mais revelações envolvendo Lulinha apareceram na investigação da Polícia Federal. Se você perdeu o último episódio, ontem a gente comentou que a PF investiga o filho do presidente Lula por um contrato de 626 milhões de reais para a venda de canabidiol ao Ministério da Saúde. E agora surgiram novas peças sobre como esses negócios teriam funcionado. Segundo a polícia, Lulinha tinha uma comunhão de interesses econômicos com a lobista Roberta Lussinger. Os dois, junto com o empresário Fernando Bittar, que é um dos donos do sítio de Atibaia e antigo sócio de Lulinha, formavam uma espécie de sociedade oculta para conduzir negócios ligados à cannabis medicinal. E na avaliação da PF, essa atuação teria ultrapassado os limites legais ao tentar conseguir contratos públicos para beneficiar interesses privados. É justamente nesse cenário que o inquérito contra Lulinha apura suspeitas de corrupção e tráfico de influência. Indo mais no detalhe, Lulinha, Roberta e Bittar mantinham um grupo de WhatsApp chamado Musaranhos, onde discutiam os negócios ligados ao governo. A polícia também afirma que Roberta e o careca do INSS ajudavam a encobrir a participação de Lulinha nessas negociações. E algumas mensagens também entraram no radar da investigação. Em 2024, Roberta chegou a escrever que queria receber 100 milhões de reais naquele ano. E em outras conversas disse ter proximidade com o presidente Lula. Agora, ainda além dessa investigação, o jornal O Globo também revelou que uma casa usada por Lulinha em Brasília foi alugada em nome de Rafael Nicolau Arbex. E o detalhe é que Arbex atuou como testemunha de Fernando Bittar no processo da Lava Jato envolvendo o sítio de Atibaia. Nesse caso, o presidente Lula chegou a ser condenado em 2019, mas a condenação foi anulada pelo STF em 2021. E para fechar com outra frente dessa história toda, ontem o ministro André Mendonça determinou que a PF investigue o vazamento de informações sigilosas do caso, depois de um pedido feito pela defesa de Lulinha. Mas com esse capítulo do Noticiário Nacional atualizado, bora agora para o nosso fechamento dos mercados. Fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelas criptomoedas. Nessa sexta-feira, o Bitcoin ultrapassou os $77 mil, atingindo seu maior patamar desde maio. A moeda avançou pelo 5º dia consecutivo, refletindo a decisão do Tesouro Americano de ampliar as recompras de títulos públicos de longo prazo. Com isso, ações de empresas ligadas ao setor também dispararam. Ontem, a Strategy subiu 6,10%, enquanto a Coinbase avançou 8,20%. Em Wall Street, o S&P 500 e o Nasdaq subiram exatamente 0,43%. E ainda no exterior, a Samsung subiu 3,87%, após anunciar um plano recorde de até $80 bilhões em dividendos e recompras de ações, impulsionada pelo boom da IA. A PopMart, fabricante dos bonecos Labubu, caiu 3,06%, após suas vendas internacionais recuarem 11% no primeiro semestre, reforçando os sinais de desaceleração da companhia. No Brasil, o alívio no exterior também impulsionou a bolsa. Apenas 7 ações do Ibovespa fecharam no negativo. O Ibovespa fechou em alta de 1,85% aos 171.032 pontos. No mês, porém, o índice acumula queda de 3,91%. E para fechar, o dólar caiu 0,93% a R$ 5,14. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. E se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando que para você ajudar a melhorar o nosso podcast é bem fácil. Clica no nosso link de feedback na descrição e conta pra gente sua opinião e o que mais você gostaria de ouvir por aqui. Um bom final de semana, turma. A gente se vê na segunda no próximo episódio. Valeu, pessoal!